Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês sobre o Atlético Paranaense, seleção brasileira. E, e não vou falar assim muito sobre o Curitiba, porque infelizmente não tenho acompanhado ali as campanhas do Curitiba. Eu vi um ou outro jogo, eu sei que o Jorginho é bastante entusiasmado, ele acha que ele vai conseguir fazer com que o Curitiba suba. A segunda divisão é bastante equilibrada, então assim, não é um absurdo achar que o Curitiba possa subir, mas do que vem sendo apresentado, não dá realmente para acreditar que o Curitiba tem condições de subir. Mas futebol é futebol, né? Talvez em algum momento ali engrene, consiga fazer uma grande campanha aí, tá faltando poucas rodadas, então quanto menos pontos o Curitiba adquirir, né, pior vai ser a possibilidade dele subir. Agora tem o jogo com o Operário aí, que vai ser um divisor de águas. Acredito que quem for bem sucedido nessa rodada entre Curitiba e Operário é que terá a chance aí do acesso. O Operário bem mais estruturado que o Curitiba nesse sentido, pode ser que ele tenha mais condições se ele vencer esse duelo. Já o Curitiba, por tradição ou por, né, bom momento, pode chegar em algum lugar. Mas, infelizmente, eu não tenho condições realmente de avaliar todo o trabalho do Curitiba e saber, ou projetar, né, se vai chegar a algum lugar. Assim como o Atlético. Vamos começar pelo Atlético. O Atlético, ele começou aí o ano com aquele senhor, que infelizmente eu não lembro o nome. Talvez eu coloque aqui na descrição aqui do vídeo o nome do senhor ali, porque ele começou um trabalho que parecia promissor, mas não é que ninguém soubesse que tipo de técnico ele era, né? Ele é um técnico confuso, ele é um técnico estranho, ele é um técnico que ele pensa o futebol de forma diferente. Ele tem, digamos ali, um ideário, né, da seleção de 82, ele citou isso muitas vezes, né, que no Brasil devia se praticar aquele futebol de 1982, o que em parte ele tem razão, só que ele era o cara que inventava muita coisa. Então ele simplesmente pegava jogador que era zagueiro, botava de volante, pegava o volante, botava na lateral. Só faltou botar zagueiro centroavante, igual fez o Portugal quando teve aqui, né? Então, Miguel Angel Portugal. O cara botou o Manuel de centroavante. Como o Manuel era muito parecido com o Guerrón, o pessoal achou que ele tinha confundido ele com o Guerrón. Mas não sei se não era coisa da cabeça dele mesmo. Então, se não me engano, o nome do senhor é Osório. Mas depois eu vou confirmar com vocês aí, como é o nome do técnico que estava aí. Então ele veio, fez ali, ele estava fazendo uma boa campanha ali no Paranaense, não perdia, né? Ganhava fora de casa e tudo mais. E aí ele perdeu aquele jogo pro Londrina, em que o Atlético não jogou praticamente nada. E por essa única derrota, acabaram mandando o Osório embora. Só que tinha uma série de fatores, né? O Atlético não estava evoluindo, os jogadores não entendiam direito o que estava acontecendo, as entrevistas, é, eles diziam assim que nunca tinham lidado com esse tipo de treinamento, que num jogo ele joga, no outro não joga, o goleiro joga num jogo, no outro não joga, aí não, você não tem nenhuma segurança, a escalação saía 10, 15 minutos antes do jogo e ninguém sabia quem que ia jogar, e isso era muito esquisito para os jogadores, né? Eles não entendiam muito bem qual que era a cabeça ali do Osório. Então, saindo o Osório, entrou o Cuca. Quando entrou o Cuca, o Centenário está salvo. O Cuca veio para conquistar título. Principalmente quando ele disse que estava mirando no brasileiro. E o Atlético não estava na Libertadores, então você priorizar o brasileiro seria algo excepcional para as pretensões do Atlético. Afinal, o Atlético não é esse time que disputa brasileiro. O Atlético ganhou o brasileiro de 2001 porque foi uma geração fenomenal em que se você pegar ali o recorte de 96 ali até meados de 2005, você tem um recorte sensacional de grandes jogadores que passaram ali pelo Atlético. E poderíamos dizer que é sorte, mas assim, tem uma série de fatores ali, né? Grandes olheiros para trazer grandes jogadores. O Kleber Pereira, ele era do Motoclube, era artilheiro do Brasil, e o Atlético foi buscar o Kleber lá, e ele culminou em sendo campeão brasileiro. Tinha um pessoal ali da base que era muito bom. Você tem ali aquela geração de 2004, o Kleberson, é, Jadson, Fernandinho.
E assim já era uma geração que estava substituindo a geração de 2001, já que estava surgindo ali também em 2001 ali o Dagoberto, em 2004 ele estava meio que no seu ápice. O pessoal ficou para 2005, foi vice-campeão da Libertadores, então foi uma geração maravilhosa ali. Foram de 96 até 2001, foram 5 anos assim sensacionais que o Atlético teve, mas não foi um time só. É que ia saindo jogador e entrando outro, ia saindo jogador e entrando outro, e sempre um melhor que o outro, né? De base geracional e de jogadores que iam para complementar, como era o caso ali do Washington, que já tinha ali a sua história na Ponte Preta, em outros grandes clubes, e estava brilhantando aqui o nosso futebol. E depois acabou fazendo ali o seu história no Fluminense, que disputou aquela Libertadores e não ganhou e tudo mais. Agora, aqui, nesse recorte que nós estamos tendo aqui, nós temos ali grandes heróis também. De 2018 para cá, nós tivemos grandes heróis. E essa geração está meio que indo embora, né? Então, o pessoal está ficando mais velho. Nós temos o Thiago Heleno ali, que é remanescente em 2018. Nós temos o Pablo, também remanescente em 2018. Ele saiu para São Paulo, acabou voltando. Só que nós não temos, assim, uma geração, vamos dizer, de confiança. Mas talvez o Atlético ele tenha um grande time, mas é que houve uma revolução aí no futebol brasileiro, né? Vocês têm as SAFs, né? O pessoal acaba fazendo grandes contratações, grandes investimentos, e aí você tem a evolução absurda aí do Flamengo e do Palmeiras. Então, você pegar e colocar um time como o Atlético, que está, infelizmente, ainda está no segundo escalão do futebol brasileiro, chegar ali perto desse pessoal é muito difícil. Você tem o Mecenas ali do Atlético Mineiro, que investe muito dinheiro, então, quando o Atlético perdeu ali o Luiz Felipe Scolari, é porque o Atlético Mineiro veio aqui e levou. Então, não tinha como o Atlético segurar o Luiz Felipe Scolari. E estava ali um protótipo de projeto que poderia chegar a algum lugar. Então, quando você pensa assim, mas o Atlético não tem planejamento. Não, o Atlético tem planejamento. O negócio é que a gente está numa situação de negócios. Então, você pega e pega ali um grande nome, como o Atlético pegou. O Luiz Felipe Scolari era um grande nome. Ele veio aqui e tirou o Atlético do buraco. Quem que ia imaginar que naquela Libertadores que o Atlético tinha tomado de 5, inclusive eu estava fazendo a Libertadores, depois acabei fazendo a Copa do Mundo 2022, que o Atlético poderia classificar sequer, porque a situação estava muito absurda, né? O Carille veio aqui, ficou 21 dias, foi embora, aí veio o Filipão. O Filipão ele não veio com responsabilidade de tirar o Atlético do buraco, mas ele tirou o Atlético do buraco. Aí estava surgindo o Vitor Roque, grande contratação. Vitor Roque foi um dos grandes responsáveis por levar o Atlético à final, junto com o Fernandinho e Davi Terans, né, e outros tantos. O Atlético ganhou do Palmeiras uma, um desses mata-matas que foram históricos. Antes disso, o Atlético tinha ganhado o mata-mata do Palmeiras lá no longínquo 2013, quando também disputou a Copa do Brasil. Então é assim, o torcedor do Atlético ele começa a se acostumar com algumas coisas que o Atlético deve ou começa a ter a obrigação de buscar determinadas coisas. Mas o Atlético ainda é segundo escalão. Mas por que é segundo escalão? Porque a política de investimento do Atlético é outra. Então, quando você tem ali, você tinha um Jadson, você tinha um Fernandinho e você tinha lá o Washington, né, em 2004. Qual deles realmente foi buscado, contratado, tirado de alguém? Nenhum, né? Digamos assim, a sorte de ter uma boa safra e o Washington ele veio curar um problema do coração aqui, o Atlético apoiou ele acabou assinando um contrato com o Atlético, acabou ficando. Mas assim, se ele tivesse bem, tranquilo em questão de negociação, obviamente ele poderia escolher outro clube. O Fernandinho só está aqui porque o Fernandinho gosta realmente do Atlético, ele não precisa mais de dinheiro. Então ele veio aqui, assumiu, assinou um contrato aí, daí houve aquela discussão, mas qual o grande clube é maior do que o Atlético? Tem alguns grandes clubes que são maiores que o Atlético. O Fernandinho poderia ter escolhido outro, mas ele veio aqui por amor à camisa, ele gosta daqui, né? Gosta de Curitiba e ele fez a sua carreira em 2, 3 times só. Ele não é esse cara que gosta de ficar mudando de time, né?
Bom, enfim, mas para a discussão não se alongar. Aí nós estamos ali com o Cuca. O Cuca veio e projetou o Campeonato Brasileiro. Só que o que acontece? O Cuca está acostumado a chegar num clube que fala assim, ó, eu quero esse jogador. O clube vai lá e traz o jogador para ele. O Atlético não é assim. Então, ele não pode, digamos assim, ele não tem essa autonomia de falar assim, pô, eu vou buscar o Gabigol, como aconteceu aquela situação. Gabigol, nossa, dá pra fazer um vídeo sobre o Gabigol, mas não vou falar sobre as polêmicas dele. Mas ele queria trazer o Gabigol para cá. Aí, assim, o Gabigol já tem uma rivalidade com o Atlético muito forte. Por quê? Porque o Atlético, apesar assim, de ele não ter assim, a estrutura do Flamengo, eventualmente o Atlético deu umas goleadas no Flamengo. Deu 2 goleadas do Flamengo na casa deles, né? Então o pessoal é meio mordido com o Atlético. O Gabigol, ídolo da torcida. Então ele vinha aqui e ficava provocando a torcida do Atlético. Ia ser uma relação estranha, cara. O Gabigol aqui no Atlético, jogando pelo Atlético. Mas o Cuca conversou com ele, perguntou se de repente dava para ajustar salário, essas coisas. O Gabigol gosta bastante do Cuca, tudo, mas ele falou, cara, não dá para eu jogar no Atlético, isso não faz sentido. Véio. O Atlético é rival do Flamengo, né? E ele construiu a sua vida no Flamengo e fica incompatível. Mas imagine que não, que desse para negociar. O Atlético não é esse time que contrata o Gabigol, cara. O Atlético não é esse time que vai buscar, sei lá, o Dudu, né? O Atlético não é esse time que vai buscar o Cássio, não é. Ele é o time que investe ali nas promessas, é o time que busca o Zapelli, por exemplo, né? Então, aí o Cuca ele ficou meio desesperado, assim, porque ele queria sei lá, 3 ou 4 jogadores que estava fora da capacidade do Atlético. Então ele fazia essa negociação, buscava os caras pelo nome, falava assim, pô, é o Cuca que está te chamando. Então você vem para cá, joga aqui, vai diminuir um pouco seu salário, só que aqui tem uma vitrine, você pode ir para a Europa, você, né? O Atlético conquista aqui um título com você, você pode explodir. Mas o pessoal de lá, cara, o pessoal do eixo acha que o Atlético é um clube menor, é um clube de segunda divisão, um clube do Sul que não tem penetração nenhuma, e eles não entendem assim o Atlético como um clube que poderia projetar realmente a carreira deles. E não aceitaram. Aí o Cuca, conversando ali com a diretoria, queria que o Atlético aumentasse ali a sua capacidade de folha salarial. Ele chegou a dizer numa entrevista que o Atlético tinha a 14ª folha salarial da primeira divisão. Então, como 14ª folha salarial, o Atlético deveria estar em 14º. Se não me engano, é a posição que ele está. Está por ali, né? Décimo pouquinho. Então, assim, é mais ou menos isso. Conforme a sua folha salarial é onde você pode estar. Aí, o Cuca acabou saindo naquela confusão absurda, né? De 3 jogos que houve empate no final e acabou se tornando um problema crônico. Porque daí saiu o Cuca, os técnicos que entraram, inclusive o Varini, agora não me lembro se houve uma transição ali do Cuca até o Varini, mas parece que foi só o Varini. Depois até vou dar uma checada nisso aí. E o Atlético continua com o mesmo problema, né? Tomar gol no final, desatenção, bola alçada na área. Essa bola alçada na área é um problema do Atlético há muitos anos, muitos anos. Aí assim, é aqui que eu quero chegar. Nós estamos aí com o Varini, pouquíssimo tempo, o Varini ele fez o que ele podia fazer, né? O Atlético disputou aí a vaga com o Vasco, perdeu porque jogo de Copa é assim, sabe? Se você tiver igualdade, o que faz ganhar é o detalhe. Qual que é o detalhe que fez o Atlético perder? Primeiro, a impossibilidade de segurar um resultado. E esse time tem essa característica, não consegue segurar o resultado. Aconteceu lá com o Ipiranga, que estava ganhando de 1-0, e nos últimos, sei lá, 5 minutos, 3 minutos, tomou 2 gols e então perdeu o jogo de virada. Já ainda com o Cuca. Aí o Varini pegou 3-0 para o Atlético na Baixada. Resolveu. Só que era o Ipiranga. Com o Vasco aconteceu uma coisa parecida também. Estava 1-0 ali até 30 e tantos do segundo tempo. Já tinha feito aquela presepada ali no Brasileirão, também ganhando de 1-0, tomou a virada. Aí, 10 minutos, 15 minutos,
duas bobagens ali, inclusive gol de contra-ataque, o Coelho perdendo aquela bola lá naquele primeiro gol, e depois a competência ali dos jogadores do Vasco de fazer o segundo. Então, assim, nesse jogo, nesse primeiro jogo, o Atlético já perdeu a classificação ali, porque podia ter ganho de 1-0. Podia ter empatado que fosse, porque faltava ali alguns minutinhos, o último lance do jogo, o Atlético toma o gol e toma a virada. Se não tivesse tomado aquele gol, tá classificado. Enfim, aí acabou perdendo os pênaltis. Ah, mas é o Canóbio que errou o pênalti, ele é culpado? Não, isso é circunstancial, cara. Bater pênalti e errar é circunstancial. O Zico já errou pênalti, só que já errou pênalti. Platini já errou pênalti. Né? O Romário não era um grande cobrador de pênalti. O Fernandinho perdeu 2 pênaltis seguidos. Né? Um homem que, você pegar ali a carreira do cara, você vai encontrar, sei lá, 3, 4 pênaltis na carreira que ele perdeu. 2 foram aqui no Atlético seguido. Mas ele é um grande cobrador de pênalti. Só que se perde pênalti, cara. É assim que funciona. O futebol é assim. Aí, o que que faz, por exemplo, o atleta não engrenar? O que eu acho é que a diferença ali do Filipão pro o interino lá do ano passado já era gritante a diferença. Do interino que saiu para o Osório que chegou, diferença gritante. Do Osório para o Cuca, diferença gritante. Do Varini, do Cuca para o Varini, diferença gritante. O que está acontecendo é que o Atlético não define que tipo de jogo que ele quer fazer. Então, nós vamos fazer um jogo de defesa. Então, vou jogar com 3 zagueiros, com 2 volantes, 2 laterais recuados. E aí, eu vou ter 7 para defender. Então, aqui não vai passar nem pensamento. Né? O goleiro, se chegar alguma coisa para ele, vai ser aquela coisa assim do cara que driblou 5. Aí você vai depender do goleiro. Aí os 3 que tiverem lá, que faltarem, você vai ter um grande centroavante e pelo menos um grande meio campo, né? Para fazer essa transição para o ataque. E os laterais eventualmente podem subir, mas a verdade é que os caras estão ali para defender. Então você vai jogar que nem o Paraguai. É bola, jogar por uma bola, né? Confiar na capacidade ali do seu centroavante ou do seu meia, que vai fazer um grande lançamento, ou de repente algum zagueiro, né? Algum volante que seja capaz de fazer isso, como o próprio Fernandinho. E o seu jogo é esse, é um jogo de tática, e você vai ganhar jogo de 1-0, né? Você vai empatar muito, né? Você dificilmente vai tomar o gol, e essa é a sua estratégia de jogo. Ou você pode fazer uma estratégia de jogo em que você vai ter só ataque. Aí o que vai acontecer? Você vai ter 2 grandes pontas, um grande centroavante e 2 grandes meias. Então, 2 pontas, um centroavante, 2 meias. 5. Aí os outros 5 serão os defensivos. Entre eles 4 zagueiros e um volante. Poderíamos dizer assim. Então, 4 zagueiros, um volante e os 5 ali que vão para atacar. Eventualmente um outro pode mudar de posição, mas você não vai priorizar a defesa. Eu suponho que o Varini está pensando nesse tipo de jogo, porque nós temos aqui o Zapelli, o João Vitor, se não me engano o nome do rapaz é esse, né? Posso estar enganado, e nós temos o Canóbio, o Coelho e o Mastriani. Então, esses 5 são os caras do ataque. Aí, assim, o Zapelli, ele, um ano cravo está na ferradura. Então, ele joga bem e às vezes não joga. O Coelho, a melhor partida que ele fez ali foi contra o Vasco. E o Guarani acabou tirando o cara ainda. Aí dá para entender, né? Coisa de técnico talvez inexperiente, mas enfim. Aí o Canóbio, ele é um grande jogador de futebol, mas ele é um péssimo finalizador. Aí nós temos o Mastriani, que ele precisa ser municiado. E aí assim, eu já vi jogos em que o Mastriani deu 2 toques na bola e fez 2 gols. Aí já vi jogos que o cara, sabe, o negócio acaba não funcionando com ele. Ele recebe um monte de bola e não consegue fazer gol. Esse jogo contra o Vasco foi um caso. Ele recebeu pelo menos 3, 4 bolas que é coisa de Mastriani. Poderia ter feito esses 3 gols, não fez. Porque o jogo é assim, né, cara? Quando você prioriza o ataque, por assim dizer, ele erra muito mais do que a defesa. Porque se a defesa erra muito, o time toma gol. Se o ataque erra muito, não acontece nada, né? Porque 10 bolas, um que entrou e deu um azar pro time,
o ataque foi eficiente. Agora, se 10 bolas, a defesa errar 10 bolas, você vai tomar 7, 8 gols. E aí vão dizer que a defesa é uma peneira. Aí assim, a defesa do Atlético é ruim? Pô, poderia ser, cara. Mas nesse jogo, especificamente contra o Vasco, não foi. Porque houve ali 3 ou 4 lances no jogo, né? Um entrou, mas foram 3, 4 lances, né? O Vasco praticamente não chegou na área do Atlético no segundo tempo. Mas o futebol é assim, cara. O futebol você tem que jogar, tem que definir como é que é o seu jogo. Aí assim, puxa, mas é certo você priorizar as Copas e não priorizar o brasileiro? Claro que depende do que você quer, como eu estou dizendo aqui para vocês. O Atlético não é esse time que vai disputar com o Palmeiras, que vai disputar com o Flamengo, nem que vai disputar com o próprio Bahia, porque esses tempos o Bahia teve aqui, o Atlético não vê a cor da bola. O Bahia simplesmente deitou e rolou em cima do Atlético. Né? Por quê? Porque é um time mais estruturado, é um time mais preparado, é um time que tem esquema de jogo, eles sabem o que fazer com a bola. Infelizmente, nós temos aí esse time do Atlético desde o início do ano e praticamente você não tem um 11, né, definido. Também com 3, 4 técnicos é muito difícil. Mas daí, então, fala de planejamento, talvez pelo contrário, o Cuca estava aí até hoje. É que o Cuca falou assim: eu vou sair com 3 empates, né? 3 erros ali no final, 3 empates. Ele não chegou a ter uma derrota cachapante. E ninguém falou assim: Cuca, não, cara, você não vai sair. Você vai ficar aí, né? Você vai terminar o projeto. Agora, assim, você acha que é impossível, né? Você tocar o projeto? Se você achar que é impossível, tudo bem. Mas eu acho que ninguém chegou e falou assim: Cuca, o que está acontecendo? Como assim você vai sair? Você não fez nada de errado, cara. E essas coisas acontecem, vão tocar o barco. Então, se o Cuca tivesse aí, de repente até tivesse com o mesmo problema, mas eu acho que os resultados seriam diferentes. Só que aquelas derrotas ali pro Armeliano, né? E aquele, eu fiquei muito de cara assim, porque o Atlético ele foi líder as 4 rodadas, aí na quinta perdeu e na sexta perdeu a liderança e foi para a repescagem. E agora está disputando com o Racing, né? O Ameliano, se não me engano, não passou. Então agora, então vamos priorizar ali o Racing. O Racing é um grande time de futebol. O Racing é um time tradicional da Argentina. Talvez o Racing não conheça o Atlético. Só que esses técnicos eles são muito experientes, como aconteceu com o técnico do Vasco. O Vasco jogou 3 partidas com o Atlético. No primeiro jogo, o cara já sabia como é que era o Atlético. Tanto que virou 2 vezes em cima do Atlético. Agora, não precisava fazer muita coisa. O Verratti fez aquele gol, beleza, tá resolvido. E o Atlético praticamente não conseguiu chegar. E quando chegou o Jardim ali, que goleiraço esse Jardim, hein, cara? Não é só aqui que tem fábrica de goleiro, não, viu? Esse Jardim é um excelente goleiro. Aí o. Mas é porque ele pegou o pênalti do Canal? Não, porque ele fez defesas ali durante o jogo que, olha, bicho, é defesa de goleiro de seleção. Então, se o Vasco não tem mérito, é claro que tem, cara. O Vasco, eles estão fazendo um trabalho. Tem jogador do outro lado querendo ganhar também, cara. Às vezes o torcedor do Atlético esquece disso. Tem jogador do outro lado querendo ganhar também. O pessoal tem a sua estrutura, tem o seu esquema, tem o seu jeito de jogar. E acontece, cara. Agora é buscar aí contra o Racing, tentar passar. E não pense aí que esse sul-americano vai ser fácil, não, cara. Porque tem muito time bom aí que o Atlético ganhar isso aí vai ser complicado. E depois tem que dar uma cuidada ali no brasileiro, porque tá 5 pontos do rebaixamento ali, eu não sei onde é que pode chegar, né? Se bobear. Bom, então aqui já falei do Atlético, tinha muito mais coisa para falar, mas o vídeo já tá longo, né? Vou falar um pouquinho de seleção brasileira. Seleção brasileira. Então nós temos ali o seu Dorival, antes nós tínhamos o Diniz, e até nem lembro quem que era o outro técnico, acho que era o Diniz mesmo, né? Que recomeçou aí o ciclo. Eles chegaram a falar sobre o Ancelotti, mas é sonho de uma noite de verão, né? O Ancelotti, ele não vai largar o Real Madrid pela seleção brasileira. Não importa o que aconteça, eu acho que nenhum time larga um grande time da Europa com possibilidade de título. O Real Madrid ganhou 2 títulos seguidos aí por causa do Ancelotti. A grana é muito boa,
O time está azeitado, ele só ganha grandes jogadores. Aqui no Brasil não seria assim, apesar do Brasil ter grandes craques ali, não é tão simples de você formar um time. Ele não teria tempo para treinar, teria que fazer esse negócio de olheiro. Aí assim não dá para você montar um esquema de jogo quando você pensa em seleção, porque você encontra os caras no aeroporto, mais na conversa, né? Não dá para fazer um treino. Quando você faz um treino ali é para uma competição específica, como foi da Copa América, e aí você consegue implantar uma ou outra jogada, mas é, dá uma ideia de jogo para o jogador. Você tem que ter o dia a dia, e o técnico de seleção brasileiro não tem esse dia a dia, não é só da seleção brasileira, de qualquer outra seleção. Você tem essas datas FIFA aí que é 10, 15 dias, é muito complicado de você implantar uma ideologia numa seleção. Aí lá perto da Copa do Mundo você vai ter ali uns 15, 20 dias para você tentar colocar alguma coisa, e é torneio de tiro curto, você perdeu uma, você já está fora, aí tem uma chuva de críticas, a imprensa não quer saber se você é bom, se você não é, se você é Neymar, se você é Mbappé, eles não querem saber, eles querem saber é de título, querem saber que você ganhou e que o negócio funcionou. O Ancelotti, ele pensou, tô velho demais para isso. Provavelmente foi isso que ele pensou, tô velho demais para isso, eu tô bem aqui no Real Madrid, tô ganhando meus títulos, eu tenho aqui o Vini Júnior, agora eu tenho o Mbappé, né? Eu tenho aqui meus grandes jogadores, eu tenho o dia a dia, o pessoal já entende o que eu quero, eu praticamente não preciso mais dar treino, o pessoal já é entrosado. Aí ainda tem ali o Real Madrid B, que volta e meia eu posso catar um cara ali para botar aqui que estiver faltando. Para que eu vou lá na seleção brasileira? Para que eu vou lá me incomodar? Para que a imprensa ficar me enchendo o saco? Não preciso disso. Então eu não veio. Aí o Diniz, ele chegou promissoramente, ganhou ali da Bolívia, parecia que o Brasil seria assim a partir de agora, né? Só goleada e tal. Só que o Brasil tinha pegado a Bolívia, né? 5-1. A Bolívia que hoje tem o mesmo número de vitória do Brasil, 3. E daí assim, poxa, e o Dorival Júnior, ele vai chegar em algum lugar, cara? Olha, não tenho certeza, cara. Não tenho certeza se ele vai chegar a algum lugar. Talvez ele não passe aí das próximas rodadas. E daí a questão é que não só a CBF, né? Todos estamos perdidos. Se sai o Dorival, quem é que entra? O Abel Ferreira sairia ali do Palmeiras para assumir a seleção? De novo, essa história. Pô, será que eu preciso disso? Será que eu preciso desse desafio de 3, 4 rodadas, o pessoal ficar me enchendo o saco que eu perdi ou porque eu ganhei? Eu vou conseguir botar meu esquema de jogo na seleção brasileira? Eu vou conseguir fazer o que eu quero? Né? Será que eu não vou ter que engolir uns caras lá que eles querem que eu ponha? Aí, será que eu não vou falar para o cara faça uma coisa e ele não vai fazer, daí eu não chamo mais ele, aí vão ficar me enchendo o saco? Porque a seleção brasileira também tem um pouco de marketing, todo mundo sabe disso, né? Então, acho que vai demorar um pouco, assim, para que a seleção volte a empolgar. Primeiro que ninguém mais dá bola à seleção brasileira, né? Se você for perguntar aí, quem é que viu os últimos jogos da seleção? Mas eles não veem porque é muito chato, cara. Eu vi aí os últimos jogos da seleção e os jogos são muito chatos, são muito burocráticos. Aí tem de novo lampejos, né? Um ou outro craque que faz ali uma grande jogada, às vezes ocorre um erro, né? Aí o craque, quando o pessoal comete o erro, ele acaba fazendo gol, mas não dá para pensar assim, puxa, essa seleção tem possibilidade. Além de tudo, jogou lá com a Inglaterra, jogou com a Espanha. Aí ganhou da Inglaterra de 1-0, mas pô, não foi um massacre da seleção brasileira. Aí, pô, e o 3-3 foi um grande jogo? Não sei, cara, não sei, porque daí assim, a Espanha joga para ganhar. E o time que joga para ganhar se abre, né? Então esse 3-3 foi, digamos assim, um jogo ideal ali pro Dorival, né? Que de repente ali explorou um outro contra-ataque. Você tem o Hendrick, que tem muita personalidade. Só que daí, assim, aqui o futebol é diferente. Aqui é sul-americano. Aqui o pessoal sabe marcar, sabe fazer uma catimba. Os juízes são diferentes, né? São diferentes dos juízes da Europa, são diferentes dos juízes brasileiros. Aqui o buraco é mais embaixo, cara. O Tite realmente foi o único que conseguiu se adaptar aqui a, a sul-americano e não tinha para ninguém. Botou todo mundo no bolso, praticamente não perdeu, tomou pouquíssimos gols e teve ciclos assim muito tranquilos aí na sul-americana.
ganhou uma Copa América, perdeu na final a última para a Argentina, que acabou sendo campeã mundial, mas o Tite conseguiu lidar muito bem aí com essas seleções. E o Brasil trocando de técnico, cara, vai ser muito complicado. Se você deixar o Dorival, eventualmente ele vai achar o time, né? É, de repente, se o Neymar voltar, ele consiga fazer uma distribuição de bolas, porque o Neymar ele é meio ponto de lança, mas ele já jogou como esse meio-campo distribuidor de bola, ou o meia que chega ali com o Micali naquela conquista da medalha de ouro. Então, assim, ele conseguiria fazer essa função. E tá faltando esse cara na seleção. Tá faltando esse meio-campo, o cara que vai lançar o Vini Júnior, né? O cara que vai acionar ali o Estevão. O Estevão ele é muito menino para ele ter essa incumbência. Ele poderia fazer isso, mas ele é muito menino. Ele não, ele tem essa liberdade ali com o Abel porque ele tem um respaldo. O Abel confia muito nele. Mas na seleção ele é criança. O pessoal ele não vai ter esse respeito aí do pessoal. Ou vou ficar recebendo bola de menino. Infelizmente tem essa coisa. Tem uma certa hierarquia ali. O Vini Júnior ele é a ponta de lança, mas ele não é esse cara que pode ser recuado. Ele é o cara que vai para a linha de fundo, é o cara que vai cruzar. Aí tá faltando esse centroavante, né, do Brasil, tá faltando esse Romário, esse Bebeto, esse cara assim que poderia fazer alguma diferença ali, né? Tá faltando um Ronaldinho, tá faltando quem sabe até o Pombo, né? Um centroavante, né? Aquele cara de ofício, aquele cara que recebe a bola e vai fazer o gol. E o Dorival ainda não achou esse cara, né? Não sei se ele não está vendo direito o que está acontecendo, mas ele não achou esse cara ainda. E daí há muita insegurança, há muito medo ali, todo mundo tem medo de perder esses cargos, porque sei lá se o pessoal ganha bem, se tem algum status, mas é, a seleção não está na mão do Dorival Júnior. Ele dá para ver assim essa promessa que ele falou, porra, vamos chegar na decisão, é só para tentar amenizar o que deve estar acontecendo nos bastidores, que ele não pode falar, né? Então essa seleção não tem confiança nenhuma, sequer que vai classificar. E olha que tem 6 vagas e mais a repescagem. Se o Brasil não se classificar com 10, cara, acho que vai ser o maior vexame da história do Brasil. Vai classificar, eu suponho que vai. Com 48 vagas, vai classificar. Mas vai ser daquelas Copas. Ou que a seleção chega desacreditada e ganha, como já aconteceu várias vezes, ou vai ser um dos vexames históricos assim, que vai cair na primeira fase, ainda mais que mudou a história das Copas, aí parece que vai ter só 2 jogos, é capaz de cair na primeira fase e daí vai ser um daqueles vexames históricos. Vamos ver o que pode acontecer. A seleção não empolga e não vai empolgar, vai ser na Bacia das Almas, vai ser complicado, talvez tenhamos que enfrentar uma repescagem aí, e quem é que sabe, né, quem vai ser o técnico da seleção na Copa do Mundo. Meninos, falei bastante aqui, mais de meia hora. Fazia tempo aí que eu não falava sobre esportes, mas eu achei que eu deveria aí dar o meu quinhão aí, a minha ideia do que está acontecendo aí no futebol brasileiro. Eu ainda não me sinto capaz de falar para vocês que rumos que o futebol brasileiro vai tomar. Mas eu percebo assim que eu gosto muito de assistir alguns jogos. Eu gostei muito do jogo Botafogo e Palmeiras ali na Libertadores. E aquele jogo me deu uma esperança que talvez o Brasil consiga caminhar aí com o futebol e possamos voltar a ter aqueles grandes jogos. Mas é muito difícil de ver um jogo assim como Botafogo e Palmeiras. Aliás, Botafogo e Palmeiras está se tornando um grande clássico. Aquele 4-3 do ano passado foi excelente. Esse jogo aí que o gol do rapaz lá foi anulado no final e acabou passando o Botafogo também foi um jogo excelente. E eu espero realmente que o futebol brasileiro se encaminhe para esse lado. Mas eu tenho visto muito jogo do Corinthians assim que eles conseguem ganhar meio que na raça, assim, não é lá grandes jogos. O Hugo Souza tem feito excelentes participações ali como goleiro. Ele tem muita capacidade técnica, né? E um pouco de sorte. O Corinthians fez uma grande contratação para o Thiago Souza, mas não é aquele Corinthians que o pessoal está acostumado a ver. Não é o Corinthians do Tite, por exemplo. Né? É um Corinthians assim que tem um ou outro jogador ali, assim como o Vasco tem um ou outro jogador, né? E daí o resto dos caras vão tentando se virar
e eu não sei se o futebol brasileiro vai sair desse marasmo, sabe? Você pegar o Campeonato Brasileiro ali, é difícil dizer assim, pô, que jogaço. Não tem mais grandes jogos, cara. É tudo na base da paulada, é muito difícil. O Flamengo ali dá uma no cravo, tá na ferradura. O Bruno Henrique é o grande jogador do Flamengo. E quando ele machuca o Flamengo, sei lá, baixa muito a sua capacidade. Aí o Tite às vezes acerta, às vezes não acerta. Aí você tem aquele jogo ali, Flamengo e Bahia, em que o Flamengo ganhou de 1-0. E que time sofrível, viu? Quem imagina que o Flamengo é pelo menos o segundo, né? Se não o primeiro time do Brasil, você começa a pensar assim, poxa, se esse é o melhor time do Brasil, nós estamos muito perdidos, viu? E daí essa filosofia de clube não está indo para a seleção brasileira, tá todo mundo, como estou falando para vocês, está todo mundo morrendo de medo aí, e a gente não vai ter mais protagonismo durante um bom tempo, até o pessoal seja aí, tá por lá. Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, fale aí aos seus amigos o quanto eu falo de futebol. Você pode discordar de tudo que eu falei, se você tiver uma opinião diferente, você fique à vontade aí, escreva aí, faça o seu vídeo, se você quiser, tentando me responder as minhas críticas, porque o que eu falo aqui são impressões, também não sou dono da verdade, também não entendo tanto de futebol, não sou técnico de time nenhum, né? Porque eu vejo que são impressões e possibilidades do que poderia ser e do futebol que existia e que infelizmente está decaindo. Falo isso também com relação ao Atlético, falo isso com relação a outros times, a seleção brasileira. Infelizmente a gente está vivendo uma época de vacas magras aqui no futebol brasileiro, uma época de transição. Ainda tem os grandes jogadores, mas não tem mais essa coisa de dom de atacar, de grandes jogadores que querem o gol, grandes jogadores que querem o espetáculo, que fazem valer o ingresso. Infelizmente isso está acabando. Os técnicos já não gostam daquele jogador que só joga, ele já quer que o cara fique marcando. Aí você pega ali um Endrick, um Vitor Roque. O Vitor Roque ele tá morrendo lá no Barcelona, cara. Outro dia foi pro Best por causa disso, porque o cara ele é um grande atacante, mas eles querem que o cara marque, eles querem que o fulano jogue sem a bola. Ah, bicho, parece que não entende mais de futebol. Enfim, não vou me estender muito e me acompanhe aí que eventualmente vou voltar a falar com vocês aí sobre futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.